Olá amigos, bem-vindos ao Men of 60, o podcast onde a maturidade é celebrada com classe, elegância e uma bolsinha térmica de gelo sempre por perto. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto excelente. Um assunto que, se você ainda não domina, calma, ele vai te alcançar. Ossos, articulações, movimentos, os cuidados ortopédicos depois dos 60. Porque, sejamos francos, a essa altura da vida, a artrose já faz parte do dia a dia. É quase como um velho conhecido. Aparece sem avisar, incomoda o tempo todo, mas você nem perde tempo tentando mandar embora. Se agachar virou desafio olímpico, levantar do sofá parece uma coreografia de dor e estalos, caminhar exige mais planejamento que viagem internacional, este episódio é para você. Hoje vamos conversar com um especialista que entende dessas engrenagens envelhecidas e que pode te ajudar a manter o esqueleto funcionando com o mínimo de drama e o máximo de mobilidade possível. Então, respira fundo, se conseguir, e vem com a gente. O Men of 60 está começando. Devagar, mas com as articulações lubrificadas. Olá amigos, dando continuidade aos tópicos do nosso canal, hoje abordaremos um assunto que, se você ainda não faz parte do meio, certamente um dia fará. Mas eu não posso deixar de lembrá-los e pedir que inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o like e ative as notificações. Assim você, a cada episódio, terá condições de que o YouTube o avise e você tenha acesso aos nossos trabalhos. Eu queria agradecer, primeiro, Gilberto Dávila, que tem colaborado com a gente no áudio da vinheta, e agradecer também os nossos patrocinadores. Chofer para noivas. Você já se imaginou chegando em alto estilo, né? Se não se imaginou, experimente, chofer para noivas. E caso você, dentro do carro do chofer para noivas, aconteça algum arranhão, alguma batida, a Auto Novo entra para polir o seu carro, reparar, desamassar. Conte com a Auto Novo. Roda a vinheta. Bom pessoal, hoje eu tenho a honra, o privilégio, olha, me faltam palavras para dizer com quem eu vou falar. E seguindo a nossa tendência, para que a gente não se esqueça de nada nesse quesito, a apresentação, eu vou pedir que ele se apresente. Ele é ortopedista, é o Dr. Marco Telequem, e eu vou pedir agora que ele se apresente para o pessoal do nosso canal. Marco. Prazer falar contigo, João Emílio. Meu nome é Marco Telequem, eu sou ortopedista há mais de 30 anos. Eu fiz a minha faculdade de medicina na Universidade Católica de Pelotas e depois eu fiz a residência no antigo Hospital Independência. Naquela época eu tinha a pretensão de tratar especificamente de algumas doenças dentro da ortopedia e eu fui diretamente para o Canadá. Tudo que eu tinha, eu acabei investindo nisso, fiquei um ano estudando e participando de cirurgias que eu tinha interesse. Aí voltei
e não vim atrás. Que ano foi que tu foi? Isso foi em 1989. 89. E daí, no ano de 90, quando eu voltei, eu fiquei direto em São Paulo, onde, aproveitando a minha bagagem de conhecimentos, eu ganhei uma bolsa do CNPq para fazer meu mestrado. Fiz o mestrado e voltei para Porto Alegre, onde comecei a trabalhar. Continuei na vida acadêmica. 3 anos depois eu fiz meu doutorado na antiga Fundação Faculdade de Ciências da Saúde, hoje UXPA, e aí me dediquei mais às doenças do quadril. Quando eu saí, logo depois da residência, eu tinha a pretensão de fazer as doenças do quadril desde a infância até o fim. Só que isso não funciona muito assim. Era uma utopia e acabei me dedicando mais às doenças do quadril, degenerativas especialmente, tanto na prevenção quanto na manutenção, na longevidade das articulações, até o tratamento quando já tem a doença degenerativa. E estou aqui por mais de 30 anos já, entendendo mais daquilo que os meus pacientes às vezes se queixam ou se queixavam, e hoje nesse programa especialmente a gente acaba entendendo também do que é ter mais de 60. Hoje nós vamos elevar um pouco a régua, pessoal, porque nós estamos falando com uma pessoa que efetivamente entende do assunto. Mas, doutor Marco, me diga uma coisa. Com relação a homens de 60 ou mais, quais são as principais mudanças que ocorrem em se tratando de ossos, articulações, movimentos, enfim? Isso é uma pergunta desafiadora, porque embora tu estejas me perguntando após 60, as coisas começam bem antes. Então, assim, aos 30, 40 anos, já começa a existir o conhecimento que a gente tem de que nós vamos perdendo força, perdendo massa muscular, conhecido como sarcopenia, e o músculo que nos movimenta e que nos dá força. Se ele perde isso, ele acaba repercutindo nas nossas articulações e no nosso osso. Então começa bem mais cedo. E o que pode se tirar desse conhecimento? É que não se deve começar, não se deve deixar acontecer para correr atrás do prejuízo. A atividade física, de força, de movimento e a perseverança nisso devem começar mais precocemente, para se chegar aos 60 bem. Caso não se chegue bem aos 60, existe a possibilidade de resgatar algumas coisas, mas não de modificar o que a natureza já proporcionou. Isso seria a minha próxima pergunta, o que se poderia fazer para antecipar os problemas que ocorrem aos 60 a mais? Ou que época deveria ser iniciado esse tipo de prevenção? Sim. Então, como eu falei, assim, ao redor dos 30 anos, nós temos que estar em condições de fazer a atividade física e manter coisas relacionadas à força, ao movimento, à dinâmica disso, de todos os dias fazer alguma coisa, e prevenir aos 60 anos as coisas que podem ser, levar isso às perdas maiores. Então, o homem de 60 tem que se dar conta que ele pode tudo, que ele pode envelhecer, que ele pode fazer as coisas que ele gostaria, desde que ele tenha aptidão para isso. Não é assim, depois dos 60 eu vou aprender a andar de skate, eu vou fazer artes marciais. Aí ele pode se machucar. E acontece muito isso, começar a academia aos 60. Pode, deve, digno de aplauso, mas não pode fazer aquilo que está vendo que os seus pares numa academia estão fazendo. Então,
o movimento, a manutenção desse movimento tem que ser feita. E para isso tem que ter uma rotina, a rotina de visita aos médicos para se fazer exames, para ver como é que estão as funções todas. O homem de 60 ele precisa fazer exames periódicos que envolvem ecografia abdominal total, exames da tireoide, principalmente se ele começa a ter aumento de peso e fadiga muscular, fadiga no dia a dia, cansaço, sono em excesso, ele precisa investigar isso. Ele precisa visitar um especialista urologista para se ver a próstata, para se ver os hormônios todos, porque o vilão de tudo isso, de toda essa perda que acontece ao natural, são os hormônios, além dos hábitos de vida. Os hormônios, principalmente a testosterona, não pode ser simplesmente reposta porque chegou aos 60. Nem todo mundo precisa e nem todo mundo vai ser beneficiado, muito pelo contrário, pode ter efeitos deletérios graves antes de fazer a avaliação com um especialista na área. A qualidade óssea tem que ser vista também através de uma densitometria óssea. Não é necessário fazer isso anualmente, mas pelo menos a cada 2 anos. Basicamente é isso. Aproveitando, porque nós temos, já é um hábito do ser humano, no sentido da prevenção, ela fica restrita a algumas áreas, tanto da medicina como da odontologia, né? Mas as pessoas estão acostumadas a fazerem exames preventivos na odontologia, no seu cardiologia, às vezes até no urologista. Então a ortopedia também requer um cuidado preventivo. Sem dúvida, porque essa prevenção ela passa por essas especialidades que eu citei, a fim de minimizar as lesões. Se uma pessoa que tem uma dislipidemia, por exemplo, colesterol alto, triglicerídeos altos, simplesmente se atira numa academia, fazendo de tudo ou aquilo que ele gostaria que seu corpo fizesse, ele pode ter uma lesão, e essa lesão, nessa faixa etária, ela terá uma cicatrização muito mais lenta, ou às vezes não vai acontecer, e daí vai surgir dor, às vezes uma dor cronificada, que vai trazer uma qualidade de vida muito prejudicada. Então, quer começar alguma coisa, não fez no passado, começa, mas começa sabendo o que o teu corpo necessita. Colocar em dia pressão arterial, a glicemia, essa parte hormonal, tudo isso vale muito a pena e minimiza os efeitos de uma lesão depois. E me diga uma coisa, existe até uma piada que se fala que quando se chega a essa idade, se tu não sente dor é porque tu já morreu, né? Eu pergunto assim... Mais tarde? Eu pergunto assim, a dor, ela faz parte natural, eu não vou dizer do envelhecimento, mas do passar dos anos, né? Ou a dor, ela é um aviso do corpo de que alguma coisa não está bem? Isso é uma excelente pergunta. Assim, a dor, ela é sim um aviso em qualquer circunstância, está avisando que alguma coisa não está bem. Agora, depois dos 60, a dor, falando especificamente do sistema músculo-esquelético, é muitas vezes por ignorar ou por negligenciar uma lesão que passou assim, não foi nada. Se um adolescente dá uma topada numa mesa e machuca o pé, 2, 3 dias está bem. Se uma pessoa com mais de 60 acontece isso, vai levar muito mais tempo. E às vezes o estoicismo de cada um faz com que, não, eu posso, isso aqui não é nada, e vai adiante e faz lesão em cima da lesão. E isso cria um processo inflamatório crônico
que continua tendo a resposta do seu organismo. Só que toda essa resposta é mais lenta. E se ela é mais lenta, a dor também vai demorar muito mais tempo para ir embora. E acaba ficando a vida inteira, acaba ficando todos os dias. Nós estamos falando de coisas naturais. Tem doenças, tem problemas que começam mais precocemente, que cursam com dor, que sim, merecem tratamento, porque qualidade de vida é o que se procura, né? Costuma-se dizer, a vida tem que ser medida em largura, não em comprimento, você tem que viver bem. Né? Então, correções de algumas coisas vale a pena. A pessoa está com sobrepeso e está continuando a fazer as mesmas coisas que fazia no passado, e insiste nisso até que o corpo responde. A dor é um aviso, é o alarme. Exatamente. E o que a gente sabe? Que a perda natural da nossa elasticidade, do nosso colágeno, é simplesmente para ser aceita. A grande dica que eu vejo hoje assim é: aceita isso que hoje não dá mais, porque se a gente for olhar no futebol, por exemplo, os atletas têm uma idade para parar e eles foram bastante exigidos. Alguns jogam até no sacrifício, contrato bom e vão adiante. Mas ao redor dos 40, a grande maioria já não tem mais a mesma performance. E isso vale para a vida de quem não é atleta também, que simples mortais nós somos. Então, nem tudo vai dar para fazer a vida inteira. Mas se nós fizermos mais devagar, soubermos os atalhos de fazer as coisas que a gente quer, a gente pode viver bem. Tá. Continuando na área da prevenção, o senhor falou algumas coisas, procedimentos que a gente pode fazer de prevenção. E com relação à área medicamentosa, porque eu posso lhe procurar aqui no consultório: doutor, eu estou com dor no quadril, o senhor vai me dar uma medicação para dor no quadril, mas existe alguma medicação preventiva para os problemas articulares? Essa é uma grande questão também, assim. Ainda bem que tu não dissesse assim, vai me receitar um anti-inflamatório, né? Como é mais ou menos o que falam da ortopedia em geral, o uso anti-inflamatório que tudo resolve. Não é bem assim. Não existe uma medicação para prevenir a degeneração articular. Sim, mas existe um combo. Sim, um combo de coisas, e que começa justamente em situações, em coisas bem simples, assim. A alimentação, a vida urbana já nos envelhece. A gente come às vezes coisas que tu nem imagina que está comendo, com conservantes, com coisas industrializadas, né? Então tem uma máxima que se diz: o ideal é que se coma aquilo que o homem não botou a mão, né? Que não foi fabricado. E aí as coisas são naturais. Muito em voga, assim, está se falando muito na nossa flora intestinal. A nossa flora intestinal tem muito a ver com todo o nosso processo inflamatório, né, e com o nosso envelhecimento também. Então, se nós pudéssemos ter uma dieta saudável, um sono saudável, reparador, a atividade física da qual falamos, um bem-estar emocional, né? Viver cada dia um depois do outro, sem fazer planos muito longos, todas essas coisas. Eu não sou um expert na parte mental, obviamente, mas elas têm um papel importante na saúde do nosso sistema musculoesquelético. Agora, se nós formos assim especificamente, existe uma medicação para prevenir que não tenha uma artrite degenerativa, ou mais antigamente chamada de artrose? Eu diria não, ela não existe, porque hoje se sabe que aquela artrose, que era chamada idiopática, que não se sabia a causa, ela tem causa. E a maioria das causas hoje é explicada por problemas mecânicos, por desarranjos mecânicos, ou por imperfeições ou congênitas,
ou adquiridas com os hábitos e que vão levar à artrite degenerativa. Então, eu sei que tem bastante força em toda a mídia e coisas para se utilizar fora e dentro da articulação que iriam prevenir isso. São medicamentos ou suplementos que ajudam a lubrificar as articulações, mas que não fazem a regressão do processo, aliviam. E muitas vezes podem não aliviar e ainda são muito caras. Cada articulação tem suas características. O joelho, por exemplo, é uma articulação grande, que tem bastante espaço e que pode ser bem lubrificada com essas medicações. O quadril já não tanto, porque é uma articulação mais estanque, então essas medicações não teriam tanto papel. E as medicações anti-inflamatórias, obviamente, elas tiram o processo inflamatório, aliviam a dor, mas tudo isso é temporário. De nada adianta usar a medicação para tratar uma consequência. Nós temos que ir atrás da causa. E a causa, hoje em dia, é muitas vezes encontrada desde que feito o diagnóstico precoce, para se evitar isso, fazer as pequenas correções através de tratamentos específicos, cirúrgicos ou não cirúrgicos. O senhor falou que as artroses ou artrites degenerativas, elas podem ser inerentes de cada um, né? Uma propensão, vamos dizer assim, ou elas podem ser adquiridas. Isso. Né? Como uma atividade física mal executada ou mal indicada. Então, poderia ser? Perfeito. A artrite degenerativa, ela tem assim, o que era chamado antigamente de idiopático, tem fatores da herança de cada um que tem contribuição, mas tem fatores também mecânicos. Então a gente vê assim, a palavra-chave são fatores biomecânicos. Os mecânicos, o ortopedista pode resolver. Os biológicos de herança, não. Tá? Podem ser minimizados. Então, algumas pessoas assim, eu nunca fui um jogador de futebol, porque eu não sei jogar futebol. Mesmo que eu insistisse, eu ia me machucar. Então, algumas pessoas não podem fazer aquele tipo de esporte porque tem alguma imperfeição articular, passível ou não de correção, mas tem os fatores biológicos também que a gente não consegue modificá-los. Então, basicamente é isso. Tem coisas que podem ser modificadas, outras não, e essas que podem ser modificadas, na maioria das vezes, é o ortopedista que faz o diagnóstico e faz o tratamento. Dr. Marco, para aqueles homens de 60 a mais que vão iniciar uma atividade física, vão começar um tratamento preventivo, existe algum protocolo ou qual orientação o senhor daria? Porque no sentido de prevenção de lesões, qual a rotina que ele deveria seguir? É uma especialidade médica? Ele vai primeiro no preparador físico que indica qual atividade física e depois ele procura qual área médica, qual especialidade médica? Boa pergunta. Isso todo indivíduo com mais de 60 anos que queira começar uma atividade física sem nunca antes ter feito com tanta ênfase ou atividades esporádicas, fazia apenas, ele precisa visitar o cardiologista. O cardiologista é um especialista que vai pedir exames e verificar da possibilidade de uma atividade física que aumente a sua frequência cardíaca não ocorra problemas mais sérios e mais graves. Esse é o ponto inicial. Esse é inicial. Tá? Mas a visita ao ortopedista, ela é importante também, principalmente no que tange assim, a quantidade de exercício e as limitações pré-existentes. O que são limitações pré-existentes? A pessoa vem aqui e diz assim, eu sempre fui assim, eu nunca consegui sentar como índio,
lá na escola, sentar, fazer um 4, coisas desse tipo. Essa pessoa merece fazer uma radiografia do quadril, dos joelhos, para ver se não existe alguma coisa que represente um bloqueio articular que possa ser forçada. Não adianta querer fazer o alongamento de alguma coisa que nunca foi daquela monta. Né? Depois eu vou tentar fazer o 4, ficar de 4 aqui. Isso. Então, o ortopedista, nesse sentido, é importante para se fazer um bom exame físico, ver a amplitude de movimento de cada articulação e, mais importante, avaliar a relação que existe de uma articulação com a outra. Não é assim, vou no especialista de quadril porque me dói o quadril. O quadril é dependente da coluna e vice-versa, assim como o quadril precisa do joelho e o joelho precisa do quadril. E, enfim, nós somos um sistema muito bem elaborado e que, se alguma coisa não esteja funcionando bem, talvez aquela atividade física não seja mais adequada. Um exemplo, a pessoa tem dor forte no tornozelo e lembra que lá no passado ela teve uma lesão do tornozelo e que ficou assim, foi se agravando, e ela quer porque quer correr. Ela não vai se beneficiar com a corrida, ela vai prejudicar o tornozelo. Então não pode fazer mais nada? Não, ela pode pedalar, ela pode caminhar, ela pode fazer coisas com menos impacto do que a corrida, mas ela precisa dessa avaliação e desse entendimento, assim como qualquer outra articulação. Se a pessoa, alguém percebe que ela não tem uma boa postura quando sentada, essa boa postura tem algum motivo. A pessoa, depois dos 60, ela começa a melhorar o seu ponto de equilíbrio. Primeira coisa, arqueando o corpo para frente, para aumentar um pouco a sustentação e não ter que ir perdendo com isso a sua postura ideal. E isso leva ao desencadeamento de outras coisas. Então, é importante. Um depoimento bem íntimo e pessoal. Eu já tive problemas de quadril, tive a sorte de ficar nas mãos do Dr. Marco, e quando eu fui procurar o preparador físico Macedo, que já falou no nosso canal, ele me veio com a seguinte expressão. Ele estava me preparando para as atividades que eu iria fazer e ele disse assim: correr jamais. E nós, olha o termo que ele usou, colunáveis, se referindo à coluna. Nós colunáveis também não podemos, ou não deveríamos, ou não devemos caminhar, porque o senhor confirme, porque a caminhada tem, além do impacto, tem a rotação, o impacto e a rotação. E ele disse assim: olha no meu carro. Eu olhei no carro dele, tinha 2 racks. Ele disse assim: eu nem tiro o rack, a bicicleta é o melhor exercício para mim, porque a bicicleta só tem a rotação. Errado ou... Não, é uma boa comparação, mas a gente não pode esquecer que no nosso sistema músculo-esquelético existe um comando cerebral, um comando mental, que se nós tivermos que ficar dependentes só de uma bicicleta, por exemplo, vai ter repercussão também. Caminhar é uma coisa que é fundamental. Mas eu tenho dor. Bom, aí existe tratamento para essa dor e, felizmente, a evolução dos procedimentos ortopédicos nos trouxeram até aqui. Hoje em dia, a pessoa que tem dor numa articulação, principalmente quadris e joelhos, tem a possibilidade de ser tratada e de não perder essa chance de caminhar. A caminhada é suficiente. Se ela for regular, e nós vamos falar assim de regular, todos os dias a pessoa deveria caminhar pelo menos 30 minutos ou fazer alguma atividade que esteja em movimento durante 30 minutos. Bem como outras atividades, aprender alguma coisa nova, fazer um outro caminho, tudo isso acaba
dando uma engambelada no nosso cérebro que tá com a dor e faz tu esquecer dessa dor sem estar prejudicando mais. Porque, como falamos antes, a artrite degenerativa não tem volta, mas ela tem meios de ser adaptada à tua atividade. Tu pode ter artrite, mas a artrite não pode te ter, né? Então, se tu vive, já acorda dizendo a minha artrite. Não. Convivo com a minha que desde da infância parece. Ela é tua, tu não é dela, né? Então tem muita coisa que pode ser feita para melhorar essa situação, para ter qualidade de vida, mas caminhar é fundamental. E uma dica boa assim é que nós precisamos de uma independência o mais longeva possível. E o músculo, ou os músculos que fazem a gente ficar em pé e ter independência de sair de um vaso sanitário, sair de uma poltrona e levantar, esses não podem se perder jamais, tem que trabalhar todos os dias. Que são os quadríceps, os músculos da coxa e os músculos glúteos, esses nos sustentam, né, e nos fazem sair de uma posição sentada para a bipedestação. Esses tem que trabalhar sempre. Duas coisas me vieram à cabeça agora. Com relação, porque, vamos supor, a caminhada, mesmo a caminhada, ela requer esses exames preventivos, esses exames prévios? Sim. O cardiologista, o ortopedista. É muito importante isso porque, às vezes... Desculpa interromper, mas tem pessoas que consideram, não, é uma caminhada, não vou exigir muito do meu corpo. Isso é importante salientar porque, assim, às vezes a pessoa está instruída e instigada a começar a caminhar e alguém da família pediu, amigos pediram, não, tu tem que te movimentar, tu tem que fazer, tem que acontecer, e a pessoa está com aquilo forçando e nunca fez nada. E ela vai conseguir fazer essa caminhada, só que ela vai entrar num nível de fadiga que é de risco. Então, se ela tem alguma propensão a ter algum problema mais sério, principalmente cardiológico, ela perdeu a chance de ver antes e dizer, olha, tudo que teus amigos dizem para fazer e te dão força, dá um passo atrás e ouve a tua consciência e vai ver se tu não tem nenhum problema que te possa facilitar isso. Então, e a outra questão o senhor falou a arte de levantar do vaso sanitário, e aí eu relacionei diretamente aos acidentes domésticos e até mesmo uma pessoa que vai caminhar, o risco de uma pessoa de 60 anos ou mais, o risco das quedas. Então, assim, tem alguma maneira de prevenir quedas ou simplesmente atenção, pensar nos movimentos? Bom, eu agora vou me levantar do vaso sanitário, como se estivesse preparando o organismo para se levantar do vaso sanitário. Que bom se fosse assim, né? Só que com as nossas perdas naturais, depois dos 60, vem também a perda desse raciocínio. Então, não dá para levar em conta muito isso. Mas vou me levantar do vaso sanitário e a pessoa está sentada no sofá. Imagino que ela já não fez no sofá. Seria trágico. Mas uma coisa importante, assim, que a gente estava falando das visitas aos especialistas, após os 60, é natural que se perca a acuidade auditiva, a acuidade visual, a motricidade e a agilidade também, porque as nossas articulações e a resposta dos nossos músculos ficam mais lentas também. Então, a dica que eu dou é assim, jamais tente pular uma poça d'água, faz a volta. A vontade... Esporte radical? A vontade que um homem de 60 tem de chutar uma latinha na sarjeta, ele vai continuar a vida inteira, mas não é seguro fazer coisas assim.
Jamais desça a escada com a mão no bolso ou lendo no celular, usa o corrimão, até porque uma queda da escada com a mão no bolso acaba levando o paciente para o dentista, na melhor das hipóteses, né? E, então, esses cuidados requer um aprendizado. Essa transição, né, da idade, que não é especificamente aos 60, algumas pessoas antes, outras um pouco depois, ela vai acontecer para todo mundo. E vale muito a pena ter esses cuidados. Na casa da gente tem que ter iluminação. A pessoa que tem que acordar na madrugada para ir ao banheiro, ela tem que acender a luz, porque ela pode tropeçar em alguma coisa que alguém deixou no caminho, ou que ela esqueceu no caminho também. O esquecimento vem. Então, iluminação na casa. Na rua, a pessoa tem que ouvir bem. Então, se tem perda auditiva, puxa vida, está tão evoluída essa área, não precisa andar na rua sem estar ouvindo direito, né? E na casa tem algumas coisas que tem que se tomar o cuidado, assim. No banheiro é importante ter algum suporte para se ajudar com a mão a se levantar. A iluminação que nós já falamos, a ergonomia de onde sentar para ler o jornal ou para assistir um seriado tem que ser boa, né? A postura, não adianta, sento de qualquer jeito, sentei a vida inteira assim, né? Escorregando para frente, deixando o sofá vazio entre a sua coluna e o encosto das costas. Isso tudo é equivocado. Como se a cadeira estivesse engolindo. Exato. Então essas coisas são importantes. Quando que o indivíduo vai dizer assim, eu vou mudar a minha casa, vou estruturar? Ela não vai mudar. Ou ela muda antes e se dá conta, ou alguém vai ter que mudar para ela. E se deixar uma pessoa, aí eu estou falando com bem mais de 60, fazer, ela vai deixando, e daí vem os acidentes. Ninguém cai porque quer, nem para se testar. Né? E no nosso esqueleto, uma queda, ela pode acontecer pela fragilidade do osso, que a pessoa que dizem isso, né? O idoso ele quebra e daí cai. Não é bem assim. Existe uma fragilidade e existe um movimento ou algum tropeço que faz cair. Sim, daí quebra a zona mais frágil do esqueleto, que é o colo do fêmur. Mas se ela cai e não quebra o colo do fêmur e cai de lado e bate a coxa no chão, ela também quebra o fêmur mais embaixo, às vezes fraturas até mais graves, ou de solução um pouquinho mais complicada. Então ninguém vai cair porque quer, mas sabe-se que o risco existe e é crescente. E enquanto essa linha estiver crescendo e a gente tiver a chance de modificar coisas que nos facilitem, vale a pena. Que nem aquele grupo de amigos que estava sentado numa mesa de bar, e aí começaram a conversar, e aí um disse assim, eu tô ruim, tô com pressão alta, tô com arritmia. Aí o outro disse, pois eu tô com uma artrose que não me larga. Aí o outro disse, pois eu tô com uma glicemia alta. Aí chegou no quarto e disse assim, graças a Deus, pode entrar. Já não ouvia bem. Eu não ouvia bem, são as que a gente vai perdendo. Isso é uma coisa natural do tempo, né? E às vezes eu vejo na cidade, assim, uma pessoa na terceira idade, como gosto de dizer, um carro esportivo, né? Eu fico muito curioso de saber como essa pessoa vai sair e entrar desse carro esportivo. Porque às vezes... Vamos mudar de assunto? Isso aí. Vamos mudar de assunto então, porque... Carro é uma coisa complicada. É uma coisa complicada mesmo. O que nós estávamos falando mesmo? Não, das prevenções que a gente tem na nossa casa, né? Sim. Eu acho que a nossa casa até o momento, é o lugar que a gente ainda pode mandar ou pode tomar decisões que nos favoreçam. Sim, e minimizar os riscos, colocando
aquelas alças para dentro de box, né? Ou então num corrimão, no corredor, antecipar as coisas, não é? Sim, sim. Até falam muito que nos hotéis, esses hotéis assim... acessibilidade, mas tem hotéis que são bem pequenos, bem baratos e nós não precisamos citar os nomes aqui, mas falam que é tão pequeno que se a pessoa cai no banheiro não cai, né? As paredes seguram. Ou então se ri, encosta as bochechas na parede, né? Não, mas na casa da gente eu acho que vale a pena sempre ter essa segurança e coisas que às vezes são bonitas, mas são de risco. Tapetes é bonito, é chique, mas tem que estar preso no chão e não pode ter chance da pessoa numa pisada, numa passada tropeçar. Porque tapete é o que mais acontece, ou quando estão soltos ou quando são muito altos e tropeça. Uma curiosidade, o senhor tem alguma estatística de óbito pelos acidentes domésticos? É só uma curiosidade. Eu não tenho essa estatística brasileira, mas uma coisa que assusta muito é que um indivíduo que tem uma fratura do fêmur proximal, né, da parte proximal do fêmur, nessa faixa etária, ela acaba indo 40% vão a óbito ainda no primeiro ano, por outros motivos. Então isso assusta um pouco. Decorrentes da queda? Não obrigatoriamente, é uma estatística que conjuga as coisas, né? Então assim, aí já se vê assim, por que ela caiu? Quando chega no pronto-socorro algum idoso que caiu e que visivelmente está com a perna desviada, enfim, com uma fratura, não se pergunta se ela tropeçou, isso, aquilo, e nem se acredita muito se ela diz, eu tropecei no tapete. Muitas vezes essa pessoa teve uma ausência temporária. Sim. Ela teve uma isquemia, alguma coisa assim, e isso por isso o tratamento todo é multidisciplinar, tem que se fazer essa investigação. Então essa estatística surgiu assim, eles vão a óbito nesse percentual no primeiro ano, às vezes com as comorbidades. Todo o andamento da recuperação, enfim. Uma pergunta que não sei se vai dar tempo não de responder, mas vamos supor, eu enxerguei a minha queda, quer dizer, eu tropecei, eu estou tendo a percepção da minha queda, ou eu bati alguma coisa. Existe alguma maneira ou alguma área do corpo, eu digo assim, bom, eu estou caindo, eu vou cair no chão com as mãos. As mãos? É mais ou menos uma defesa natural, né, da pessoa se defender, e é muito comum a pessoa quebrar o rádio distal, porque se defende de uma queda. Então não tem nem como dizer não, a pessoa quebra mais o ombro, quebra mais o tornozelo, enfim. Se ela percebe a queda e vai estar tropeçando, ela vai se defendendo onde ela puder, com as mãos. Perde o celular, mas... Às vezes pode acontecer. Mas as mãos é bem comum a fratura de terço distal do rádio. Pela defesa. Percebi que vou cair se tiver tempo, quer dizer, se conseguir perceber que vai cair e tiver tempo... É uma defesa. Vai com as mãos. Perfeito. Doutor, qual a importância e a correlação da vitamina D e o sol, e o banho de sol, para essa fase de 60 ou mais? É essencial. Nem todo tipo de pele, por exemplo, de tez, pode pegar sol diretamente todos os dias. E o sol a gente sabe que é importante para converter a vitamina D.
Então, a vitamina D, como ela tem importância na estrutura óssea, na força que o osso tem, juntamente com o cálcio, são coisas importantes de serem dosadas pelo menos uma vez por ano em cada check-up do homem de mais de 60 anos. Se pede também esse exame. Cálcio, vitamina D, bem como os hormônios da tireoide e os hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Então, a dieta nessas circunstâncias se torna fundamental. O homem precisa ter essa ingestão de cálcio e de compostos de alimentos que contenham vitamina D ou repô-la. Que tipo de alimentos, mais ou menos, assim? Por exemplo, vegetais verdes escuros, tipo espinafre, brócolis, são ricos em cálcio. Peixe contém ômega 3, vitamina D. Nozes e caju, coisas que são importantes, que estejam na sua dieta, valem a pena. Não há necessidade de excessos de proteína, mas que a proteína jamais seja removida da dieta. Todo mundo, quando se fala em proteína, pensa em carne vermelha. Não, a proteína está em vários outros alimentos e outros tipos de carne que devem estar na dieta dessas pessoas. Proteína animal. Animal. E o cálcio e a vitamina D importantes nesses alimentos citados também, dos grãos, dos nuts, né? Nozes e caju, pistache, tudo isso é importante. Tá. E a gente sabe mais das consequências da menopausa na mulher do que da andropausa no homem. Poderia fazer uma relação e o que acontece na andropausa, quando ela começa? Isso é uma coisa importante também de se ter em mente, que a atividade física é capaz de fazer uma manutenção dos níveis hormonais masculinos por muito tempo. Hoje se pode dizer que o homem de 60 é o homem de 40 do passado. Nós estamos vivendo mais graças a esses cuidados que estamos tendo. E uma das coisas é a andropausa. Então, falamos anteriormente, a queda da testosterona vai acontecer, mas nem sempre ela pode voltar a ser produzida às custas de medicamento de reposição, às vezes às custas de estímulos externos, exercício físico, por exemplo, porque é absolutamente equivocado fazer o uso, a reposição desse hormônio sem ter consultado um especialista. Nem todo mundo pode, ou seja, algumas pessoas, se fizerem isso, podem ter agravado um câncer de próstata, por exemplo, principalmente se tem história familiar. Isso vale a pena sempre consultar um especialista. Um endócrino, um urologista? O urologista, porque o uroandrologista, porque reúne as condições do exame de todo o sistema geniturinário e a parte hormonal também, que consiste também em fazer o exame da próstata digital. Então, isso é essencial. Antes de simplesmente verificar no seu exame que houve queda da testosterona, como eu disse, que vai acontecer, e repor sem ter esse aval do especialista. Vamos tentar resumir então. A manifestação da idade avançando, ou da idade avançada, 60 mais, ela é inevitável, mas ela pode ser diminuída, contornada, ajudada, sendo manipulada de maneira que a gente, a partir daí, vamos supor alguém que
nunca tenha feito nenhum tipo de prevenção. Vamos supor, eu agora vou começar a me preparar para os meus 80, eu quero viver até os 80, né? Tem até uma piada que depois eu conto, isso depois. Mas, então assim, sempre é tempo, doutor. Sempre é tempo, desde que se foque naquilo que é possível. Se nós perdemos e sabemos que perdemos a elasticidade dos tecidos, a gente vai ter que conviver com essa perda sabendo os seus limites. Se eu não posso mais pegar um livro na última prateleira da minha estante, ou se eu tiver que correr o risco de pegar uma escada para pegar isso, eu tenho que fazer alguma coisa para favorecer que eu tenha que fazer menos esforços para pegar o livro e deixar ele mais por perto. Então faz parte de toda a modificação que se tem na casa, né? Minimizar os riscos, porque essas coisas se perdem e não se ganha de volta como a gente imagina que possa acontecer. Nós somos finitos. Sim. E os nossos tecidos também. Todos nós, eu acho que estamos torcendo para que o que se chama hoje de medicina regenerativa traga a possibilidade de nos rejuvenescer. As mulheres têm Benjamin Button. Exato. Mas as mulheres têm mais chance, assim, porque elas usam a maquiagem, usam produtos que alisam a pele, que deixam um aspecto melhor. Homens também podem usar isso, mas os tecidos, eles vão continuar com a mesma idade. O que a gente não pode jamais é agredi-los. Não tem como repor teu colágeno, mas tu tens como não agredi-lo. Como é que não se agride o colágeno? Duas coisas fundamentais: é o tabagismo e o álcool, principalmente o álcool em excesso destilado. Então, não quer dizer, não posso mais tomar uma caipirinha. Claro que pode, mas estou falando do excesso, né? E o fumo, sim, o fumo não tem pouco ou muito, é sempre muito. Uhum. Então, é uma coisa que isso sim agride o colágeno. Hoje, se uma pessoa precisar de uma cirurgia e for fumante pesado, ele tem que estar ciente de que a cicatrização dele é mais lenta, corre mais riscos de ter não cicatrização, não consolidação. Um osso consolida muito mais lentamente no fumante do que no não fumante. Aquelas pesquisas que colocaram a microcâmera no osso e viram a diminuição da arquitetura? Não, da vascularização da do vascularização, osso, a presença dos metabólitos do cigarro. Exato. Então isso hoje está provado cientificamente que a agressão ao colágeno é o que a gente pode evitar. E se a gente tem na natureza a possibilidade de evitar isso é o efeito que a gente está vendo, que eu falei, o homem de 60 hoje é o de 40 do passado, porque no passado era muito importante que o homem fumasse, e depois começou a mulher também fumar mais, e se não fumasse estava fora do esquema, né? Era chique, tinha até cigarros com o nome Charme. Então, propagandas relacionavam o homem bem sucedido ao cigarro, né, Marlboro, etc. Então isso hoje se sabe bem, assim, que um dos agressores do colágeno sendo retirado, e felizmente se vê menos pessoas fumando, né, faz com que essas pessoas vão viver mais e melhor. Amigos do canal sabem da quantidade de besteiras que eu falo, né? E às vezes eu não posso perder a oportunidade da piada. O paciente que foi no médico e o médico ele chegou com a queixa, ou perguntando ao médico, dizendo que ele queria viver mais. Aí o médico começou a fazer algumas perguntas. O senhor fuma? Não. O senhor bebe? Não. O senhor faz sexo? Não. O senhor viaja? Não, eu sou muito caseiro. Aí o médico largou assim:
O senhor quer viver mais para quê, então? Só uma fecha parênteses e quem não gostou da piada, esqueçam. Tá? É verdade, É. é verdade. Doutor, bom, estamos chegando ao final dessa excelente bate-papo. Foi mais informal até do que eu queria, porque às vezes eu não consigo me segurar, mas eu queria agora que o senhor fizesse um fechamento, que desse um recado e falasse o que o senhor achar necessário para esse grupo de homens de 60 ou mais. Bom, uma coisa importante é que nós temos que ter qualidade de vida em qualquer faixa etária. E quando se tem um problema, principalmente do sistema músculo-esquelético, que é um problema irreversível, ou se tem essa notícia, isso não tem mais o que fazer, tem que se procurar a ajuda do ortopedista, justamente porque sempre existe alguma coisa. E hoje, algumas articulações são passíveis de tratamento que devolvem a qualidade de vida e que eu diria assim, chegam a rejuvenescer do ponto de vista do equilíbrio emocional das pessoas. Às vezes, indivíduos que ficam com dor anos, com conceitos ultrapassados que eu não tenho mais solução, eu tenho que conviver assim. Tem muita coisa mudando, é claro que essas coisas de inovações não chegam para a população em geral, mas o ortopedista especialista, ele está capacitado a informar e a mostrar as possibilidades. Então, cirurgias reconstrutivas de ombro, quadril, joelho, ou cirurgias preservadoras, que ainda preservam a sua articulação, mas que tiram aquele problema que causa dor, hoje são possíveis com cirurgias pouco ou muito invasivas, mas que trazem um resultado muito satisfatório, diferentemente do que era há 30 anos atrás, que se dizia, não, próteses, por exemplo, de quadril só depois dos 65. Mas por quê? Porque elas duram muito pouco, duram 10 anos e depois você tem que trocá-las. Então esse conceito não existe mais. Hoje a tecnologia, os materiais e os cuidados podem fazer com que uma cirurgia de prótese, por exemplo, dure para sempre, a menos que o indivíduo queira tirar o atrasado, queira fazer coisas que nunca fez na vida e queira começar depois dos 60, fazer artes marciais, por exemplo, andar de skate, aí vai dar problema, mas não é problema com essas cirurgias, e sim com o próprio sistema musculoesquelético. Então, existem muitas informações para cada caso específico, que são investigadas e diagnosticadas, colocadas em protocolos do que é possível e o que não é possível, o que não é recomendado. Às vezes a pessoa sente assim, mas uma cirurgia tem o risco de infecção. É verdade, existe. E nesse aspecto, nesse assunto, também é importante saber que a gente está muito adiantado nas prevenções disso. Antes de indicar qualquer procedimento cirúrgico, se faz uma avaliação se aquela pessoa especificamente tem mais risco ou não. E se tem mais risco, pode ser minimizado com medidas específicas. Doutor, me diga uma coisa, o canal está aberto para outras entrevistas? Sem uma dúvida. pergunta. Antes de mais nada, sim, é um prazer falar contigo. Eventualmente a gente conversa, a gente já conversou mais no passado, quase todos os dias, mas agora eu fico muito feliz de ter sido convidado e poder contribuir com a meu modesto conhecimento aí sobre esse assunto. Bondade tua, mas eu estou sempre aberto ao que tu precisar aí nessa área, tenho o maior prazer em conversar. Excelente. Como eu falei, primeiro, fica a dica de tudo que nós ouvimos hoje, está dentro de um dos nossos tópicos, medicina e saúde. Hoje nós falamos uma pessoa com a régua alta, é uma pessoa expert no assunto, tá? E obrigado a todos
e até o próximo episódio.